estamos de volta para falar um pouco hoje sobre a ideia de fatoração. Provavelmente, se eu pedisse para você fatorar qualquer número aritmético, rapidamente você conseguiria. Por exemplo, se eu digo assim, fatore o número 12. Então você vai lá e diz que o número 12, ele pode ser reescrito da forma 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, essa maneira de escrever o 12 é exatamente a maneira que nós temos de representá-la na sua fatoração primária, ou seja, na sua decomposição primária. Que você aprendeu a fazer mais ou menos assim, né? Pega o número 12 e vai decompondo em fatores de números primos. Então, aqui daria 2, aí 6, 2, 3, 3, 1. E isso resultaria no número 2 ao quadrado vezes 3, que seria igual ao nosso número 12. O que é que nós vamos buscar na nossa aula neste momento? Nós vamos buscar a decomposição de números, só que a decomposição de números que são algébricos. Quais procedimentos eu posso fazer para escrever a fatoração de certos números na sua forma algébrica? E para isso nós começaremos com o nosso primeiro caso, que é o caso do fator comum. Então, imagine que você pegou aqui uma expressão da forma ax² mais bx. A primeira coisa que você percebe é que na soma daquelas parcelas existe um número que se repete. Era como se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 ao quadrado e aqui 2. Eu perceberia que o número 2 apareceria nas duas parcelas. Você acaba de perceber que o número x aparece nas duas parcelas. Então, esse número que aparece nas duas parcelas, eu posso colocar em evidência. É como se eu estivesse fazendo esse primeiro procedimento aqui, né? Dividindo por 2 aí, achando o que vai aparecer em seguida, né? E se der para continuar o procedimento, eu continuo, e se não der, eu paro, né? Que é quando chega ali na última parte da decomposição do nosso número, tá bem? Então, vou lá, dividindo ax² por x, eu vou achar ax, e dividindo bx por x, eu vou achar b. Tá? E você percebe que agora não dá mais para trabalhar e nem tentar decompor esse número, porque não existe nenhum procedimento que a gente conheça capaz para isso. Né? E você também analisa que se você desenvolve, ou seja, utiliza aqui a nossa distributiva da multiplicação, você tem uma relação verdadeira entre esses dois números. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Nós vamos pegar aqui o exemplo da forma a² b² somado com ab² somado com ab² tá? Vou botar aqui desse jeito os nossos números. Perceba que você tem números ali que se repetem, ou seja, você pode colocá-lo em evidência, fazendo aquela nossa ideia da decomposição, tá? Quem é esse número, hein? O número A aparece em todos, o número B² aparece em todos e o número C aparece em todos. Coloquemos esse número em evidência e para achar o que vai vir aqui, né, na nossa ideia de distribuir esse número e encontrarmos uma identidade verdadeira, dividamos cada parcela pelo nosso fator comum. Fazendo isso, você teria este número dividido por este, que daria A, este número dividido por esse, que daria 1, e este número dividido por esse, que me daria C. E aí você também não conhece mais nenhum procedimento para trabalhar com esse número, portanto, você já fez a decomposição daquele número a² b² mais ab² mais ab² tá bom? Tá, ok, fator comum colocado, entendido bem. Vamos agora a um outro tipo de fatoração, que é o fator comum por agrupamento.
Nesse fator comum por agrupamento, nós vamos fazer uma reorganização, tá? Vamos reorganizar os termos para aparecer um fator comum. Tá? Imagine que você tenha o seguinte número: x² y mais y ao quadrado somado com x² z mais y² z. Tá? E você quer fatorar esse número. Tá? Nossa ideia é sempre tentar escrever como o produto de dois números primos, ou alguns números primos. Tá? Então, vamos ver o que é que a gente consegue olhar para ali e reorganizar os termos para que apareça um fator comum. E daí, né, nós vamos fazer o seguinte. Ó, perceba que se eu pegar este cara com este, tá? E este cara com este, tá? Eu consigo, neste momento aqui, colocar o x² em evidência. Quando eu coloco o x² em evidência, aqui dentro vai aparecer y mais z. E neste outro, eu consigo colocar o y ao quadrado em evidência. Pegamos aqui y ao cubo, tá? Aí, colocamos o y ao quadrado em evidência, o que é que aparece? Esse cara dividido por esse daria y, e esse cara dividido por esse me daria z. Perceba que quando eu fiz a reorganização dos termos, ou reorganizei adequadamente os meus termos, já apareceu aqui um outro fator comum, que é exatamente o nosso y mais z. E aí vou colocá-lo em evidência. E aí cheguei em y mais z, que multiplica. Quando eu coloco alguém em evidência, o que é que eu tenho que fazer? Pegar cada parcela que compõe aquele número e dividir pelo fator comum. Esse cara dividido por esse dá x², e esse cara dividido por esse vai dar y ao quadrado. Como eu ainda não sei, né? E não sei se é verdadeiro também, alguma fatoração para a soma de quadrados, tá? Então não tenho mais o que mexer nesta minha decomposição deste número. Beleza? Tá, aprendida a ideia do fator comum por agrupamento e o fator comum, eu agora vou passar para alguns outros tipos de fatoração. Um deles é o que a gente vai chamar de trinômio quadrado perfeito. Bom, esse é daqueles que o nome já diz o que vai vir, né? Você vai ter um trinômio, ou seja, tem que ter três parcelas que resultem, né, num quadrado perfeito. Só que você aprendeu, quando isso é verdadeiro, lá nos produtos notáveis. Você aprendeu. Quando eu tenho x² mais ou menos, vou botar aqui o menos aqui embaixo, 2 vezes x vezes y mais um certo y ao quadrado, ou seja, eu tenho um trinômio, tá? Neste caso, porque eu já aprendi lá nos produtos notáveis, eu já sei que ele é um quadrado perfeito da soma ou da subtração de x por y. Tá? Então, eu já sei dizer quem seria a fatoração desse cara, porque eu aprendi isso lá nos produtos notáveis. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, x² menos 4x mais 4, primeira coisa que você vai ter em mente para identificar se um trinômio pode ser um quadrado perfeito é olhar para os extremos. Primeira coisa que você vai fazer. Se os extremos forem quadrados perfeitos, já temos a primeira preposição atendida. Tá, depois disso, eu vou pensar na raiz quadrada positiva de ambos, tá? Então aqui me daria o quê? X, e aqui me daria 2. E eu vou ver
se o produto destes dois caras pelo número 2, por quê, hein? Por quê? Resulta nesse cara do meio. Se isto acontecer, tá? Se isto acontecer, nós vamos dizer que este trinômio é um trinômio quadrado perfeito. E pouco importa o sinal do centro. Pode ser mais ou menos. Por quê? Porque você aprendeu que o quadrado da soma resulta nessa parte de cima e o quadrado da diferença, tá? Quadrado da diferença com o sinal menos aqui no meio. Agora, o que não pode é esse cara ser negativo, tá? Esse aqui não pode. O meio pode ser positivo ou negativo. Só precisa que as raízes quadradas dos extremos multiplicadas por elas entre si e ainda com 2 resulte no cara do meio. Se isso acontecer, você sempre vai poder dizer que isso aqui é da forma x, sinal central, menos 2 ao quadrado. Tá? Por isso que é de suma importância que você aprenda produtos notáveis antes de estudar a fatoração. Tá? Por quê? Porque os casos, ou alguns casos que vão aparecer, são consequências dos produtos notáveis. Ok, ficou claro? Então vamos pegar mais um exemplozinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui o número 4y ao quadrado mais 12y. Tá? Tá aí. A primeira coisa que eu vou analisar é se, estou escutando você aí de casa dizendo, com certeza que esse cara tem que estar ao quadrado e esse cara tem que ser ao quadrado. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, esse cara tem que ser um quadrado perfeito e esse cara tem que ser um quadrado perfeito. Quem é esse cara aqui? Ao quadrado, que seria 2y, que ao quadrado resulta em 4y quadrado. E esse cara aqui seria o 3. Eu preciso ver se a combinação desses caras multiplicadas entre si e por 2, tá? Então, 6y vezes 2, 12y, se essa multiplicação, que aqui vai dar 12y, resulta nesse cara. Se isso acontece, nós acabamos de mostrar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, isso aqui seria da forma 2y, sinal central, 3 ao quadrado. Beleza, nós já sabemos fator comum por agrupamento, já sabemos trinômio quadrado perfeito, e agora nós vamos ao nosso quarto caso de fatoração, que é a diferença de dois termos ao quadrado. Tá? Diferença de dois termos quadrados. Só que, se você forçar um pouquinho a sua mente, rapidamente você irá lembrar disso. X quadrado menos y ao quadrado foi o resultado lá nos nossos produtos notáveis do produto da soma pela diferença dos nossos dois termos. Pronto. Então nós já sabemos um procedimento que isso é verdadeiro. Logo, você também vai perceber que por esse motivo, né, nós não temos nenhuma identidade que fatore a soma de dois termos ao quadrado. Então, a soma de dois termos ao quadrado não existe fatoração. Ou seja, não tem fatoração, não existe fatoração nos números reais, tá? Quem conhece um pouco mais do que os números reais vai saber que isso tem fatoração. Mas nos números reais não existe fatoração.
tá? Você não tem nenhum procedimento capaz de chegar nessa identidade que escreva esse cara como produto de números. Lembra que fatoração é produto de números, tá bem? Como eu escrevi aqui, ó, a diferença desses dois caras ao quadrado é o produto desses dois números. Esse cara aqui é o produto desse número por ele mesmo. Esse cara aqui é o produto desse número por esse. Este cara aqui é o produto desse número por esse. Lembra, fatoração é escrever o número na sua decomposição primária. Ou seja, é expressá-lo como produto de números primos. Né? Como nós fazíamos com o número 12, como nós fazemos com qualquer número. Né? Com o número 15, 3 vezes 5. Com o número 10, 2 vezes 5. Com o número 36, que é 2 quadrado vezes 3 quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Para nós encerrarmos, né, as nossas ideias de identidades de fatoração, né, temos dois tipos ainda e um outro tipo específico, né, que eu comentarei com vocês no próximo vídeo, que é a nossa cruzadinha, tá? Mas ainda precisamos comentar dois casos, que é exatamente a diferença de cubos e a soma de cubos, tá? Então, falta aqui ainda dois casos. Quinto caso, né, nosso seria o quê? A diferença de cubos. Vou botar a soma de cubos, tá? Para você não ficar se perguntando por que existe para a soma de cubos e por que não existe para a soma de quadrados. Bom, não existia nenhuma identidade capaz de nos fornecer, né, a soma de quadrados como produto de dois números nos números reais. Mas eu vou mostrar a você que existe para a soma de cubos, ok? Então, vamos lá. Daí, procuraremos uma relação para a soma de cubos. É óbvio que virá à sua mente a ideia do cubo da soma, né? E aí, quando você olha para o cubo da soma, o qual você já sabe desenvolver bem, né, você viria e diria que essa identidade seria igual a cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quando você olha para esses extremos, bem aqui, você já percebe que está parecendo que você vai ser capaz de achar alguma identidade para a soma de cubos. Para isso, você precisaria ver se, quando você organizasse os termos e passasse para o outro membro, você acharia alguma coisa como fator comum para assim poder colocar como fatores de dois números, ou seja, o produto de dois números. Quando você analisa essa parte que eu acabo de marcar aqui para você, você percebe que aqui tem um fator comum, que seria o 3AB. Quando você coloca o 3AB em evidência, você vai ter 3A quadrado B dividido por 3AB, que dá A. Tá? E aqui você vai ter 3AB quadrado dividido por 3AB, que vai dar B. E aí, ó, apareceu uma coisa interessante bem aqui. O A mais B. Só que o A mais B está lá do outro lado. Então, se você traz esse cara para esse lado, provavelmente você vai conseguir fazer o quê? Fator comum por agrupamento. Então, traz esse cara aqui para esse lado. Então, você ficaria com A mais B ao cubo menos 3AB, que multiplica A mais B, que por sua vez vai ser igual ao quê? A ao cubo mais B ao cubo. Tá? Daí você percebe que dá para se colocar aqui em evidência o AB. Colocando em evidência o A mais B, aparecerá aqui dentro o quê? A mais B ao cubo dividido por AB, que daria A mais B
ao quadrado, 3ab vezes a mais b dividido por a mais b vai dar menos 3ab, que por sua vez é igual a ao cubo mais b ao cubo. Assim, nós teríamos o seguinte: a ao cubo mais b ao cubo seria igual a mais b vezes... Bom, isso aqui você já sabe desenvolver, né? Esse aqui vai ser o quê, hein? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que está subtraído de 3ab. E, portanto, você teria aqui a ao cubo mais b ao cubo, nada mais é do que a mais b, ou seja, as raízes cúbicas de cada cara desse multiplicado por quadrado do primeiro, esse cara com esse, ó, menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, você acabou de fatorar o número ao cubo mais b ao cubo. Então, por exemplo, se você encontra uma situação que diz isso, ó, x ao cubo mais 8, você percebe que 8 é um cara que é um cubo perfeito, beleza? Então, através disso, você pode reescrever esse cara assim, né? Ó, x ao cubo mais 2 ao cubo. E assim, você vai ser capaz de fatorar esse cara. O que é que você faz? Raiz cúbica do primeiro mais a raiz cúbica do segundo, que multiplica quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E assim, esse número está fatorado, escrito como produto de outros dois números. Ok? Então deve estar vindo aí à sua mente, tá? O seguinte. Então, guardamos essa informação. Será que tem diferença de cubos? Tá. Vamos pensar aqui comigo. Será que existe isso? Aí você vai dizer assim, caramba, é muito análogo isso, né, do cubo da soma com o cubo da diferença. Só vai mudar esse sinal e esse sinal, que já interessou. É porque se eu olho para cá, né, eu teria o quê? Ó? A menos b ao cubo como sendo a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo. Tá? E aí, olha para cá de novo e coloca o menos 3ab em evidência. O que é que aparece, hein? Aparece a menos b. Então você já sabe que vai ter fatoração. E é bem análoga, né? A única diferença é exatamente nos sinais centrais. Somente. Porque quando esse cara vier para cá, ele vai vir mais 3ab. Esse quando veio para cá, ó, veio menos 3ab. Aí esse cara quando vier para cá vai vir mais 3ab. Então esse vai modificar só os sinais centrais. Tá? Então o que é que nós teríamos aqui, hein? Que a ao cubo menos b ao cubo seria igual a menos b, que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado. Tá? Então, por isso que existe cubo da soma e cubo da diferença. E você deve estar se perguntando aí, mas você disse que não existia soma de quadrados e existe a soma de cubos e existe também a diferença de cubos. Por que, Diego? Será que tem alguma justificativa para isso? Tem sim. Ó, de onde é que eu tirei a ideia da cubo da soma e do cubo da diferença para poder gerar a soma de cubos e a diferença de cubos? Foi exatamente daqui, né? Dessa ideia. Então, olha aqui para mim, x mais y ao quadrado. O que é que seria, hein? X quadrado mais 2xy mais y quadrado. Eu até poderia tentar isolar esse cara, como eu fiz com esses dois procedimentos. Só que quando eu faço isso, tá? E olho para o outro lado, não aparece nada em evidência, como aparece aqui e aqui.
Então, essa é a justificativa real, né? Porque que não existe a fatoração para a soma de quadrado dos números reais, tá bom? Ok, né? Todas as nossas fatorações estão postas e você deve estar se perguntando, para que danado eu vou decorar todas elas? Vamos aqui relembrar, né? Os nossos 6 tipos de fatorações que nós temos, tá? Então vamos relembrar eles e você vai entender com os exemplos que eu vou te dar qual é o maior intuito da fatoração. Primeiro, nós temos o quê? Fator comum, né? Fator comum, né? Que nada mais é do que colocar o elemento que se repete nas parcelas em evidência. Depois, nós temos o quê? Fator comum por agrupamento. Fator comum por agrupamento. Depois, o que é que nós geramos aqui, hein? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Depois, o que é que nós geramos? Diferença de quadrados. Né? Diferença de quadrados. Soma de cubos, tá? E diferença de cubos. E assim, nós temos aí os nossos tipos de fatoração. No próximo vídeo, tá? Antes de eu dar os exemplos aí para vocês, eu já vou deixar que a gente vai falar sobre a cruzadinha. Cruzadinha é um método meu utilizado para fatorar alguns tipos de trinômios que não são quadrado perfeito, porque se são quadrado perfeito, você já sabe fatorar. Tá bem? Diego, qual é o intuito da fatoração? Bom, então vamos pensar aqui comigo. Olhe esse número. E eu pergunto a você o seguinte: qual é a forma simplificada do número 4 sobre 8? Aí você vai dizer, o que é que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo? Bom, responda o que seria a forma simplificada deste número. Aí você vai dizer assim, a forma simplificada deste número seria 1 sobre 2. O que é que você fez? Eu fiz uma simplificação pelo número 4. Ok. Aí agora eu peço a você o seguinte: qual seria a forma simplificada do número x² mais 2x dividido, tá? Número x² mais 2x dividido pelo número x² mais 4x mais 4. Aí o que é que você faz? Entre em desespero. Porque ali era número, era aritmético, e eu sei trabalhar com aritmética. Aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Bom, não sei o que fazer. Eu vou cortar esse x² com esse x². Bom, primeiro eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso aqui é soma de frações. Como assim soma de frações? É assim. Isso aqui é o número x² sobre x² mais 4x mais 4, somado com o número 2x, x² mais 4x mais 4. A soma de frações com o mesmo denominador, o que é que eu faço? Repito o denominador e somo os seus numeradores. Tá. Então, isso é aquilo. Então, não posso fazer essa loucura de cortar x². Tá bom? Não posso fazer isso. Eu só posso simplificar no momento em que eu virar um produtor de números, porque isso acontece naturalmente na multiplicação de frações, no processo de simplificação. Tá? Você está fazendo simplesmente uma equivalência, né? Quando você faz 2/3 vezes 9/8, né? Você faz esse processo de simplificação aqui, tá? Simplificando esse cara com esse e este cara com este,
Por que, na verdade, dando 3/4? Porque se você não tivesse feito esse processo de simplificação, daria o quê? Daria 18 sobre 24. Que no final de todo você conseguiria construir a sua equivalência, dividindo por 6, se tornaria 3 sobre 4. Tá? Então é por isso que eu posso fazer a simplificação quando eu tenho produto de frações. Então eu preciso construir produto de frações. Ali eu tenho soma, como eu mostrei a vocês. Para isso, eu estudei todos esses casos. Tá? Isso aqui é o que a gente vai fazer na próxima aula. Ok, então vamos embora. Façamos aí as nossas ideias. Ó, aqui eu já percebo que existe o quê? Um fator comum. Então, coloquemos ele em evidência. Colocando ele em evidência, vai ficar o quê? X mais 2. E aqui me parece que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então eu tenho que fazer o quê? Teste. Você deve estar dizendo aí, os caras são quadrado perfeito nos extremos, beleza, são sim. Ter as raízes, x e 2, né? Multiplica, dá 2x vezes 2, dá 4x, beleza. É um trinômio quadrado perfeito, dito a dica que eu já dei a você. Tá? Então isso aqui pode ser escrito como x mais 2 ao quadrado. Virou produto de números? Virou sim. Ó, vou até abrir um pouquinho para você ver que é um produto de números. X mais 2, não precisa abrir, tá? Você já pode simplificar direto, mas é só para você compreender que de fato virou um produto de frações. E eu posso fazer a minha simplificação, tá? E aí eu posso, ó, dividir por isso. E este número, na sua forma simplificada, ou seja, desta maneira aqui, seria nada mais do que x dividido por x mais 2. Ok? Pode escolher qualquer número que você queira, substituir no x, achar o valor daqui, simplificar e substituir esse mesmo x aqui que vai dar a resposta. Tá? Porque isso é um processo verdadeiro de equivalência. Só mais uma para nós encerrarmos. Tá? Vou pegar aqui para você o seguinte. Eu tenho x ao cubo menos 8 ao cubo dividido pelo número x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? Novamente eu tenho ali o que, hein? Subtração entre frações. Porém, aqui eu quero 8, tá? Porém, eu já sei do seguinte. Quando eu olho para o meu numerador, lá eu observo que tem uma diferença entre dois cubos. E esse é um dos nossos processos de fatoração. Olha aqui ele. E eu já sei fazer isso. A primeira coisa, escrevamos esses caras como cubos perfeitos, né? Então, x ao cubo menos 2 ao cubo, que é o meu 8, tá? E daí, utilize a identidade da fatoração, que diz o quê? Raiz cúbica do primeiro menos a raiz cúbica do segundo, que multiplica quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Eu vou construir uma tabelinha para você, tá? E você guarda a sua tabelinha, tá? Vou tatuar aqui, ó, para não esquecer nunca desses procedimentos de fatorações, que é um dos mais importantes que a matemática tem, tá? Para que você não saia fazendo esses cortes loucos e desesperados que a gente faz. Tá, observe que agora eu posso fazer a seguinte troca. Eu posso escrever x ao cubo menos 8 por x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4, dividido por x ao quadrado mais 2x mais 4. E aí você percebe que esse número aqui, ó, todinho, é igual a esse. E aí eu posso simplificar, porque é como se eu estivesse multiplicando aqui por 1. Tá bem? Logo, essa simplificação, ou a divisão desses dois números, como você queira chamar, é dado pelo número x menos 2. Ok? Espero que você tenha entendido qual é a ideia primordial da fatoração. Agora eu conto com vocês para a nossa gama de exercícios e nos encontramos em breve no próximo vídeo falando sobre o tópico, tá? De fatoração exclusiva, a cruzadinha e até mais!